Olá, estamos começando mais um Esporte em Dimensão Total, hoje com a presença do lutador MMA André Tadeu, com a presença também do Maninho, do Daniel, treinadores do Entrerriense Sub-15, e do Erivelto, que também é o treinador do PH Esportes. Começando pela grande final que teve ontem no estádio Odair Gama, com a presença de várias pessoas comparecendo ao estádio para prestigiar a final entre Entrerriense 3 e PH 1, Entrerriense campeão Sub-15. Começamos a falar com o Maninho, que faz parte da comissão técnica juntamente com o Daniel. Maninho, o que você achou desse jogo, que a meu ver foi uma grande partida? Não só o Entrerriense com o PH deu mostra de que o trabalho está sendo bem feito, e está aí o resultado, Entrerriense campeão. O que você acha, Maninho? A minha observação é que foi um grande campeonato, certo? Antes de eu responder a sua pergunta, a participação das outras equipes, Ponta Azul, do Triângulos, PH, Monte Castelo, abrilhantaram realmente esse campeonato. Foi um jogo bem disputado, certo? E o PH mostrando um lado taticamente perfeito, e o Entrerriense também. Eu acho que ganhou aquele que aproveitou a oportunidade, que jogou um pouco melhor, com todo respeito ao PH, ao meu amigo Olivelta. Daniel, qual foi a sua análise, qual é a sua análise daquilo que foi o jogo entre Entrerriense e PH? Boa tarde a todos, boa tarde Denilson, boa tarde André, Maninho, o amigo Erivelta aqui ao lado. Denilson, falar a verdade para você, analisar o que foi o jogo no todo, fantástico. Duas grandes equipes que fizeram por merecer chegar na final. E como disse o Maninho, né, todas duas bem taticamente, e nós aproveitamos melhor as oportunidades que tivemos e assim nos sagramos vencedores e campeões do torneio. Eu concordo plenamente com o que você disse, Daniel, porque eu estive lá, tive até a oportunidade, depois de conversar com o Erivelto. Eu achei que foi um jogo realmente muito tático, né? As duas equipes já se conheciam bem, os treinadores também já se conheciam, e isso fez com que o jogo não tivesse tantas chances de gol. Mas o Entrerriense, pelas poucas chances que teve, soube aproveitar mais que o PH. E o PH, com alguns desfalques, o Entrerriense também tinha desfalque em algumas posições, mas eu acredito que se alguns jogadores da equipe do PH tivessem numa manhã mais inspirada, eu acho que a qualidade técnica do jogo tinha tudo para ser melhor. Concorda ou não, Erivelto? Boa tarde, Denilson. Boa tarde, André. Professor Maninho, professor Daniel. É um prazer estar aqui novamente. E eu concordo contigo, Denilson. Acho que faltou um pouquinho mais de inspiração da parte de alguns atletas. Foi um jogo tático mesmo, né? As equipes já se conheciam. E com respeito a todas as equipes que disputaram esse campeonato, a equipe do Entrerriense e a equipe da PH fizeram jus à campanha que fizeram, e foi realmente uma grande final. Um jogo ao qual o Entrerriense aproveitou bem as oportunidades, né? A gente teve algumas oportunidades, não aproveitou. Oferecemos, ao meu ver, os 3 gols foram praticamente em falha nossa, entendeu? O Entrerriense com mérito aproveitou isso, mas foi um grande jogo. Maninho, falando agora propriamente do jogo, eu tinha até dado, né, a equipe do Erivelto como a favorita pela envergadura de alguns jogadores que o PH tinha. Só que o Entrerriense se fez valer do bom conjunto que tem, de estar habituado a jogar naquele estádio que tem umas dimensões maiores do que a do Social. Acredito eu que alguns jogadores do PH nunca jogaram no Odair Gama, e isso fez com que o conjunto do Entrerriense, o hábito que o Entrerriense tem já de jogar naquele campo ali, fizesse se prevalecer diante do PH. Você concorda, Maninho? Olha bem, Denilson, quem acompanhando o trabalho do Entrerriense, algumas coisas eu concordo com você, mas o Entrerriense está vindo de um torneio de Além Paraíba. Desgastante, né? Desgastante, e que a nossa equipe, Sub-15, esteve muito bem. Só fomos desclassificados no 0-0. Perdemos uma partida, ganhamos outra, teria que ter ganho a partida.
E essa equipe, esses garotos que estão vindo, foram a base realmente de Além Paraíba. Se você observar, o goleiro mesmo, certo? Chegaram alguns garotos aí que nós conversamos, você quer participar do grupo, certo? E vieram a somar, certo? Realmente o Trerriense é acostumado a jogar no campo, até, né? Na nossa casa. E alguns jogadores de PH, certo? Realmente deve ter sentido um pouco, né? Porque é uma decisão, não parece não. Se você não souber conversar com o garoto, não cobrar do garoto que tem que ganhar, complica. Você tem que saber passar para os garotos, conversar, colocar na cabeça deles, que aqui estão iniciando ainda. Mas claro, tem a regra, né? Tem as regras que eles têm que saber. Mas é um trabalho que está iniciando. Esse garoto tem um futuro pela frente imenso. Tanto afasta do Monte Castelo que eu observei alguns garotos, do Trerriense, do PH e do Ponta Azul e do Triângulo. São os garotos, eu observei, tem os garotos realmente que sabem jogar futebol. Isso se torna mais fácil para quem está comandando. Daniel, como o Maninho disse bem, é um trabalho a longo prazo, né? Já que esses jogadores treinam terça e quinta, não é isso? Então, isso dá uma certa vantagem em relação aos demais. Não o caso do PH, que também tem um bom trabalho feito pelo Erivelto lá no social, que também faz com que esses jogadores se reúnam mais de 2 vezes durante a semana. Eu acho que o trabalho de base tem que ser feito dessa forma. Por isso que vocês estão de parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo. E acredito eu que tanto o PH como o Trerriense tem tudo para no futuro bem próximo despontar alguns jogadores, não só dentro do nosso cenário futebolístico, como também alguns desses jogadores saírem para fora de Três Rios tendo uma oportunidade maior. Né, Daniel? É verdade, Denilson. Acredito como você, a gente tem realmente grandes atletas que podem abrilhantar mais o futebol trerriense e campos daqui para fora. São realmente grandes atletas. Não só no PH, como no Trerriense, como assim o Maninho citou também no Triângulo Futebol Clube, que tem lá a sua equipe, seu trabalho de base também. Nós temos no Trerriense atletas que estão conosco desde de 8, 9 anos. E é um grupo que veio crescendo, e hoje estão aí aparecendo para o cenário trerriense e daqui a um tempo, se Deus assim nos permitir, o cenário nacional. Agradecer de antemão, Denilson, a toda a equipe do Trerriense, desde o presidente ao pessoal que trabalha na cozinha, aos amigos que trabalham conosco no campo, porque sem eles, o nosso trabalho também não seria nada. O trabalho é completo, é um conjunto, é uma família. O Trerriense realmente é uma família e por isso aconteceu o que aconteceu ontem. O trabalho é num todo. Tá? Obrigado, boa tarde aí, Denilson. Pedi que você levantasse aí o troféu aí, para mostrar para os nossos telespectadores. Esse aí é o troféu de campeão do Trerriense. Leva o nome do Zé Vidinha, falecido Zé Vidinha. Zé Vidinha, né? Não conheci em campo, mas Maninho conheceu, o Denilson, o próprio Erivelto que está aqui do lado. E realmente citado como um grande atleta. Beleza. Pode falar aí. Denilson, uma justa homenagem, né? Zé Vidinha contribuiu muito para o futebol trerriense. Eu tive a felicidade de ser criado ali bem perto do Zé Vidinha, né? Como um amigo, né, da família, como um tio, né? E a minha irmã vai até mais além. Minha irmã tem como um pai que fez parte mesmo da infância da minha irmã. Eu também joguei no time do Zé Vidinha, né? E eu acho que foi uma bela e uma justíssima homenagem. Eu queria agradecer de antemão a presença de vocês e desde já parabenizá-los pela grande final que foi, pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo com esses jovens valores da base de Três Rios. Eu acho que é por aí. E aquele que tiver a oportunidade de incentivar, não só o Trerriense como também o PH, que possa fazer, porque de certa forma estará bem entregue aí na mão de vocês. E agora virando, mais tarde a gente vai conversar mais um pouco aí sobre o Brasileirão. E virando o jogo agora, né? Vamos conversar um pouco com o lutador de MMA, André Tadeu. Queria, André, que você passasse para os nossos telespectadores a experiência que você teve no México agora, que foi uma experiência que eu tenho certeza que aqueles que estão nos assistindo vai poder sair enriquecido com a sua participação. Boa tarde, Denilson. Boa tarde, amigo presente de profissão. Mesmo que seja diferente, nós estamos no mesmo barco. Para mim foi uma experiência, cara, que jamais vou esquecer. Coisas que eu tive de 25 anos de luta, que eu tive a primeira vez ter a oportunidade de viver assim, voltado como atleta, entendeu? Então, porque
Desde a época que eu desci do México até a hora que eu saí, cara, o povo mexicano é muito caloroso. As equipes todas que estavam lá selecionaram os lutadores da Alemanha, de Hungria, Japão, Coreia, Espanha, Estados Unidos, Uruguai, Venezuela, Brasil, México. Então, pô, cara, acordar 9 horas da manhã, banheira de hidromassagem, tomar café, banheira de hidromassagem, fazer massagem, treinar, voltar, fazer massagem, almoçar, dormir, acordar às 16 horas, treinar, voltar às 18, fazer massagem, fazer um lanche, voltar às 20 horas, treinar, voltar às 22 horas, fazer massagem, hidromassagem e dormir, isso de segunda a sexta. Sexta depois do almoço a gente pesava, descansava, sábado lutava, acabava a luta, já deitava dentro da banheira térmica, era 1 minuto, desses 20 dias que eu consegui ficar lá, eu só consegui ficar 20 segundos, porque eu não estou acostumado. O outro brasileiro também, os outros, pô, 1 minuto para eles era brincadeira. E domingo tomava sol, até isso eu aprendi lá, domingo tinha que tomar sol, até brincando eu me sentia até um garo de briga. Falei, mas tomar sol? Tem que ir lá tomar sol. Ficava lá meia hora todo mundo e as pessoas tudo tomando conta. E fora isso, cara, quando você falava que estava com dor no dedinho mindinho, chegava até dentista para te atender. Então é uma bagagem que, pô, fora os treinamentos, material de treinamento, o UFC emprestou o Brian, que vai para a final já está na final. O Strike Force cedeu o atleta Michel, que é o alemão, no qual eu perdi a segunda luta. Então, para mim, cara, foi uma aprendizagem ótima, porque as pessoas abriu o leque, abriu o caminho, tem pessoas apostando na minha pessoa, então acho que é só questão de tempo aí e esperar um pouco aí que as coisas boas virão, né? Eu tive a oportunidade de saber, André, você fez 3 lutas, não é isso? Fiz 4 lutas. 4 lutas, venceu 3 e perdeu 1. Não, eu perdi a primeira pelos pontos, pelo atleta Kim, coreano. Aí ganhei, fui para refrescagem, o alemão, no caso, estava lutando na outra ponta com o americano. Perdeu também e foi para refrescagem. Aí eu ganhei o espanhol, ganhei o japonês. E o alemão ganhou as duas também, subimos para decidir, perdi com ele no segundo round. E o que você tirou, André, de experiência, não só na parte, né, dos bastidores, que é a parte da preparação, como também na parte da luta? Vamos começar pela parte da luta. O que você tirou de bom dessas 4 lutas que você fez? Porra, cara, não é desmerecendo ninguém, entendeu? Mas é bom quando a gente vê de perto e a gente tá bem atrasado, bem para trás mesmo, entendeu? Em ritmo de material, de apoio, entendeu? Então é totalmente diferente você acordar às 6 horas da manhã para trabalhar, treinar. Pra você ter uma ideia, só eu e o Olodum, que era outro brasileiro, que fazia isso. Os outros só treinavam, mais nada, era atleta mesmo de ponta mesmo. Não quer dizer, né, as pessoas falam assim, mas isso não quer dizer nada, gente, que é assim, basta você dirigir uma vez por mês e entrega o carro a uma pessoa que dirige todo dia, que você vai ver a diferença. Agora, André, uma pergunta assim, de curiosidade. Você tinha noção dessa distância, da evolução do MMA lá para aquilo que você vinha fazendo aqui em Três Rios? Eu tinha um pouco, porque é aquilo, a gente não pode desmerecer ninguém, mas em Três Rios eu tenho sempre que descer pro Rio para treinar. Aqui não tem treino para mim devido ao nível que eu cheguei, certo, entendeu? Devido ao grande trabalho aí que o Carlos Eduardo faz comigo, o Thiago Vasconcelos. Então, quando eu chegava no Rio, eu tomo sufoco, eu passo sufoco, mas eu já imaginava que as pessoas me falavam. E teve um treinador meu lá do Rio, lá, o Alexandre Pequeno, que falou comigo, o pior do UFC é o nosso melhor aqui. E eu constatei isso lá. Entendeu? Porque os caras estão voando. Então uma coisa é você ter uma academia com 5, 6 atletas que lutam a nível amador, profissional, e quando você tem os 20, 30, tudo profissional. Então pede mais, os camaradas te cobram mais porque eles também ganham dinheiro. Então é um ciclo. E querendo ou não, o MMA lá fora está muito forte, está dando muito dinheiro. Então isso faz que outras pessoas de outra área se juntam também, que está tudo profissionalizando e virando um só. Então eu acho que o mercado tá bem aberto, o UFC chegando no Brasil abriu esse leque todinho, mas ainda falta a cultura que eu falo das pessoas acompanhar, acho que qualquer modalidade, porque a primeira coisa que eu fiquei surpreso de ver lá é mesmo perdendo na luta, cara, a torcida ela bate palma pra você, porque ela te reconhece que as pessoas que estão ali são duas pessoas treinadas que infelizmente vai perder por causa de falha, ou às vezes com nervosismo, ou às vezes com descuidado, e daí vai, entendeu? Entendi. Então eu fiquei muito surpreso nessa parte também. E o que você trouxe de algo novo que você vai poder, né, implementar na sua academia? Aí primeiro tem que começar devagarzinho, né, para implantar aquilo, para até a pessoa chegar lá.
Porque não adianta que a gente está formando profissionais. Então, se você jogar o cara logo para fazer aquele timbum logo, aí vem lesão, vem tudo. Então, você tem que preparar ele para chegar até lá. E isso vai ser devagarzinho, minha chegada, nós estamos vendo tudo direitinho, para começar a chegar até lá e, se Deus quiser, aparecer oportunidade para outros também. E agora, André, falando um pouco do futuro para terminarmos esse bloco, o que nós temos aí para o André daqui para frente? Cara, eu recebi umas propostas aí, tá para ter um evento aqui, dia 22 aqui de novembro, um empresário de Petrópolis está estudando a possibilidade de eu lutar aqui. Só que eu ainda estou vendo ainda, porque eu não gosto de falar sem as coisas tá bem certas. Estou esperando os negócios aparecer aí, então eu não posso assinar com ninguém devido a isso. Se eu acho, mais tardar, daqui uns 20 dias resolve tudo, que a papelada demora a correr. Se Deus quiser, eu estou fazendo uma boa notícia aí, se Deus quiser, indo para fora. Legal, André, queria agradecer a sua presença. Vamos falar mais vezes aqui sobre o MMA, que eu acho que eu sou um amante, assisto, acompanho. Então a gente vai, ao longo aí do ano, a gente vai ter mais oportunidade de passar para aqueles que gostam mesmo da luta, informações suas, da sua academia, porque eu acho que é muito importante. Agradeço o espaço aí, de primeiras mãos, tinha muitas pessoas que queriam falar isso e não teve oportunidade, e hoje eu estou tendo. Eu queria parabenizar o Erivelto aqui pela sua carreira lá fora, pelo pouco que eu passei lá fora. Senti muita falta da família, muita falta dos amigos, esse calor, da comida brasileira, e olha que eu passei só 20 dias. Então, Erivelto, você está de parabéns, eu acho que você tem que olhar para trás e levantar essa cabeça pelas coisas que você fez para a cidade hoje, entendeu? E passada, devido a grande postura que você tem e o trabalho que você vem desenvolvendo aí, que desenvolveu esse grande nome aí, porque mesmo que eu não consiga, que eu falo com a TS, que eu não consigo chegar até o UFC, alguém vai chegar, eu tenho certeza. Eu acho que você pensa da mesma coisa aí, pelas suas palavras aí, que você não conseguiu chegar ao objetivo máximo de um lutador, de um atleta de futebol, mas está trabalhando aí para que outros vão mais além de você. Então você está de parabéns aí. Eu que agradeço, André, a oportunidade de estar participando do programa com você. Uma pessoa que eu admiro, apesar da gente não ter uma convivência muito assim, próximo, no dia a dia, né? No dia a dia, mas é uma pessoa que eu admiro muito, né? Uma pessoa de grande caráter, e o que você falou, se eu não cheguei aonde eu desejava, alguém lá da PH vai chegar. E alguém, eu tenho certeza, se você não chegar, alguém lá da TS vai chegar. Porque quando se faz um trabalho correto, não tem jeito, não tem como não dar certo. Você está num bom caminho, o caminho é esse mesmo a seguir. Vai nesse objetivo, nessa visão sua, que você está muito bem encaminhado, cara. E se Deus quiser, no futuro bem próximo, a gente vai estar aqui para poder comentar, né, os grandes êxitos e as grandes conquistas que você vai ter ao longo dessa carreira aí. Tá? Eu agradeço, muito obrigado. Bom, agora nós vamos para o nosso intervalo e na volta falaremos de Flamengo e São Paulo, Atlético Mineiro e Fluminense, e também do complemento da 32ª rodada, que terá na quarta-feira o jogo Vasco e Internacional e Figueirense e Botafogo.